Perfeito, estamos de volta. Vamos dar tempo aí para o pessoal chegar e assistir essa próxima live. Hoje vai ser 2 lives mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, porque amanhã provavelmente eu também não vou poder fazer essa live, tenho diversos compromissos, quinta-feira vai ser complicado. Então ficam 2 lives hoje mesmo, é isso mesmo, vamos fazer isso. Por que não? Coisa rápida, né? Mensagens diretas, claras, breves e assim que tem que ser a vida. Bom, então... recebi muita mensagem. Agora é um assunto bem... Opa, vamos lá, voltou aqui, é um negocinho. Então, um assunto bem menos pesado, né? Do que suicídio, morte, depressão, caceta, né? Vamos lá, vamos dar uma amenizada nesse assunto, onde a gente vai falar sobre... muita gente perguntou aqui, foram muitas mensagens mesmo, né? Então, de novo, sobre trabalho, mas agora é um trabalho específico. Muita gente falando, muita mulher, muita senhora, muita gente falando, caramba, eu me sinto inferior por estar fazendo um trabalho doméstico, né? E isso é preocupante, Primeiro, porque não existe trabalho que seja indigno ou inferior, não existe isso, tá? Você tem, obviamente, graus de responsabilidade onde você precisa entender, compreender, aceitar, acima de tudo, que há uma hierarquia nesse conjunto de graus de responsabilidade, né? Então, uma pessoa que varre o chão é muito importante, né? Muito importante, mas não tem o mesmo grau de responsabilidade que um neurocirurgião que vai abrir um cérebro. Tanto é que as preparações para você fazer isso são bem diferenciadas, né? E o grau de responsabilidade também vai ter a ver com o número de pessoas que estão dentro da sua própria responsabilidade. Pessoas enfim, o tamanho da cagada que pode acontecer caso você falhe. Então, se a gente está falando agora de um prático, né, que vai manobrar navio, o erro dele custa todo um ecossistema. Ele pode destruir um navio de petróleo numa baía e acabou com tudo. Então, existe, de fato, hierarquia nos trabalhos, né? Então, esse é o primeiro conceito que a gente precisa entender. Agora, não é indigno, não é inferior, não é sobre isso. É sobre raridade e importância, são conceitos completamente diferentes, né? Então, é muito comum que você tenha o trabalho de casa e ele precisa ser feito. Ele precisa ser feito. E ele precisa ser feito assim como qualquer outro trabalho. Precisa ser bem feito. Porque isso envolve toda a sua, não é só a imagem, mas toda a sua importância social dentro daquilo que você está construindo. Então, se você mantém uma casa, você está mantendo uma empresa com X funcionários, você tem outras pessoas que ali dependem do seu trabalho, né? Então é importante que esteja impecável, é importante que aquilo ali esteja expressando a sua vontade, a sua força de vontade. Se a tua casa está um lixo e você for uma pessoa saudável, isso está demonstrando a sua falta de afeto por algo que é de extrema importância, o seu papel social de cuidar daquela casa, tá bom? Então, é claro que isso é importante e que isso tem que ser visto como uma plataforma para que essas outras pessoas consigam fazer e permitir a existência de que essas pessoas elas possam existir e possam fazer o melhor delas na rua, que elas possam buscar lá o dinheirinho delas, que elas possam estudar, ou seja, né, cada um exerce sua função. Então, se existe de fato uma conotativa negativa, né? uma conotação negativa sobre o trabalho doméstico, ela precisa acabar. Basta você parar de fazer o seu trabalho e você vai entender o que eu estou falando. Se você não fizer o seu trabalho hoje, você vai entender a importância de um ponto dentro de um sistema, né? Então, quando você tira esse ponto do sistema, você vai ver toda uma estrutura desmoronando. Você pode fazer esse teste. Para de trabalhar na tua casa durante um mês e você vai ver que todo um sistema vai colapsar, né? Então você às vezes tem uma pessoa, um homem ou a esposa que está indo trabalhar na rua e ela chega, está tudo desorganizado, aquilo causa mal-estar, não tem o básico ali, né, da indumentária limpa, da parte da alimentação e tudo mais, que é o básico, é o pressuposto de tudo que a gente vai conseguir fazer, vai ser a partir daí. Então, se você não tiver o básico, não tem como você atingir plataformas e superiores, você não vai ter como atingir as camadas e nem permitir que essas pessoas que estão sim sob os seus cuidados vão conseguir de fato atingir algum nível maior. Então, se você tem filhos, como é que eles vão estudar de uma forma plena, né? Vão estar lá plenos dentro da atividade deles, se eles têm que agora pensar em tudo dentro de uma casa, né? Por outro lado, eu sempre deixo claro isso,
que você também não pode fazer o trabalho de todos. Por que isso? Por mais que você consiga, de fato, fazer o trabalho de todos, e eu sei que muita mãe faz, né? Faz o trabalho de todo mundo, você acaba enfraquecendo esses entes, né? Então você tem que forçar, principalmente filhos que estão em formação de educação, essas pessoas precisam serem forçadas para conseguir entregar o mínimo, que é cuidar da própria bunda, cuidar da própria roupa, cuidar do próprio quarto, perfeito? É o mínimo. Você pode até, o que você for fazer para uma família, tá tudo bem. Mas se você não fizer, por exemplo, comida, né? Então, vai fazer um arroz para você, faz para todo mundo. Agora, você fazer tudo pelos outros vai fazer com que eles sejam mais fracos. Essas pessoas precisam tomar conta das próprias vidas, pelo menos como formação. Então, se você não tiver hoje força, ou você já está fazendo demais, entenda que você está enfraquecendo a sua própria família, beleza? Essas pessoas precisam treinar, cuidar pelo menos de si mesmas, é o mínimo. Isso é o mínimo do ser humano. Tá em moda hoje, você está em voga, a pessoa vira e fala, você quer mudar o mundo? Arrume a própria cama. Sim, de fato, óbvio, porque você vai precisar primeiro cuidar do seu cantinho, da sua própria coisinha ali, para você começar a fazer o estrago que todo jovem idealista quer fazer no mundo, perfeito? Depressão, tá todo mundo falando, depressão muito difícil. Sim, claro. A depressão tira a vitalidade para qualquer trabalho, principalmente para os trabalhos que envolvem energia, vitalidade física. A depressão vai acabar com você, né? Vai tratar, tem que tratar, não tem outro jeito, não tem outro caminho, tá bom? Outro ponto sobre essa parte de trabalho doméstico, né? Então a gente falou sobre o trabalho doméstico ser, de fato, uma empresa que precisa ser tão levada a sério como qualquer outro trabalho. Agora a gente vai falar o seguinte, né? Existem pessoas, hoje você tem total liberdade feminina para trabalhar, né? Já há alguns anos, mas a mulher hoje ela decide, né? Basicamente ela decide. Não é assim? Não é assim para todo mundo? Hoje é uma decisão se ela vai optar pelo caminho profissional, trabalhar na rua, ter uma profissão remunerada, paga, né? Porque trabalho vai ter para todo mundo. Não existe você não trabalhar, a gente já conversou sobre isso, você nasce pobre, em dívida, que é o seu estômago, né? Vulnerável, então a gente tem que ir mudando essa parte toda. Mas a mulher, principalmente a mulher, está falando mais dessa parte de que as mensagens que eu recebi são quase todas femininas, elas se sentem inferiores por estarem fazendo esse trabalho, beleza? Então vamos falar especificamente sobre esse sentimento de inferioridade. Bom, Adler falava o seguinte, o que move o mundo é justamente esse complexo, essa força que é você se sentir inferior, beleza? O Adler falava isso. Então é algo que é importante porque você pode usar essa inferioridade, e você deve usar isso, como uma forma de motor propulsor para você fazer algo maior. Então, eu já falei isso em alguns posts sobre o que você deve fazer tem em relação ao seu tamanho. Então você imagina o Einstein varrendo o chão, a casa, seria um desperdício, perfeito? Por quê? Porque o tamanho do Einstein é gigante. Então isso acontece de fato com várias e várias mulheres. Elas têm um tamanho que não cabe mais dentro da casa. E isso vai envolver uma atividade, vai envolver uma iniciativa onde essa mulher vai ter que largar um pouco, eu odeio essa palavra, mas aquele conforto do lar, ou seja, o conforto de se manter, que não está se expondo aos riscos inerentes da rua, né? E ela vai ter que estudar, se preparar e entrar no mercado de trabalho. Perfeito? Por quê? Porque esse é o tamanho dela. E se ela não estiver agindo de acordo com o tamanho dela, ela vai se sentir inferior. E se ela não fizer nada, ela vai continuar nesse processo até adquirir algum tipo de doença, de insatisfação, de vazio existencial. Então, é importante que essas mulheres que se deram conta de que tem um tamanho que não cabe ali dentro da casa, elas vão ter que se movimentar. E é claro que todo movimento vai passar pela zona de atrito. Aquele momento vai ter um desgaste. Não é normal você sair da sua casa e amanhã você vai estar num excelente emprego. Você vai ter que passar por todo um caminho que um jovem passa, né? Que é de estudo, de vitalidade, e vai ter que cumprir com as atividades lá da casa, sendo que a gente já falou sobre isso. No caso, a gente consegue dividir, cada um faz o teu, cada um pelo menos faz o teu, né? Até o ponto que você consegue
você consegue fazer uma renda, tá? E aí você vai fazer um cálculo. Quanto que vale a sua hora na renda, perfeito? Isso aí eu não vou entrar nesse mérito de assuntos financeiros, mas se a gente está falando sobre tempo e energia humana, a gente está falando sobre bens limitados, né? Então, se a gente está falando sobre limite, é importante que a gente entenda sobre dinheiro, porque dinheiro é basicamente a expressão do seu tempo, perfeito? Então, quando você chega e fala, olha, a minha hora vale R$50, né? Eu ganho R$50 por hora, é interessante que você chegue e talvez, né, esse é outro assunto, mas você possa colocar uma pessoa que possa te auxiliar nos serviços lá da sua casa, que custe menos do que R$50. Ainda assim, você vai estar fazendo algo que tem mais a ver com o seu tamanho e ainda vai ter a sua casa arrumada. Tá? Por que eu falo isso com certa ressalva? Porque isso não é algo que é compatível com uma realidade igualitária. Se você for numa Europa, você quase não vê essa coisa de faxina, você não bota os outros para fazerem o teu básico, a sua própria comida e a sua própria faxina, os seus próprios cuidados de casa. Isso aí é resquícios aí do passado, né? Você está num país pobre, onde existe muita mão de obra desqualificada e barata. Então, é algo que a gente pode estar fazendo hoje na prática, mas que não é o ideal. O ideal humano é a formação humana da qual você consiga atingir esferas superiores no seu trabalho, dentro do seu tamanho, e ainda consiga cuidar da sua própria casa, da sua própria existência, ou a parte mínima da sua existência, beleza? Ficou claro isso? Eu sei que eu falei hoje, falei rápido pra caramba, eu sei. Assiste de novo aí qualquer coisa, não tem problema. Né? Depois eu jogo isso no YouTube, você pode colocar numa velocidade mais lenta, mas a gente falou sobre diversas facetas do mesmo problema, da mesma coisa. Tá? E existem mulheres em cada um desses setores desse problema. Tá? Existe a pessoa que vai precisar ir para a rua, vai ter que dar as caras, vai ter pessoa que vai mudar simplesmente a forma de ver o trabalho doméstico, tá bom? E vão ter pessoas que vão simplesmente chegar e falar, olha, é o seguinte, eu quero fazer, então vamos começar a organizar agora aqui dentro, cada um faz o seu. Então, tem várias formas da gente ver essa mesma coisa. O que não dá pra gente fazer de jeito nenhum é ficar numa situação estagnada, uma situação onde você está com aquele complexo forte de inferioridade e sem mudar nada. Isso é impossível, isso é inviável, isso só vai lhe adoecer, não vai trazer absolutamente nada de bom. Então aprenda a reconhecer o seu trabalho e aprenda a reconhecer o seu tamanho acima de tudo, porque é isso que vai gerar o movimento que a gente precisa, beleza? Pessoal, não sei se eu apareço amanhã e eu acho que quinta-feira parece que está inviável, a não ser que eu venha cedo, tá? Então, agenda corridaça, mas eu vou aparecer, eu vou responder as perguntinhas, a gente se fala. E até a próxima, Namastreta, boníssima noite. Tchau, tchau, pessoal.